Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente nesta terça-feira, dia 17 de novembro, para falarmos de um assunto super importante, que é alienação parental. E hoje, gente, eu tenho a honra de apresentar para vocês o lançamento oficial do meu livro, Alienação Parental e a Responsabilidade Civil pela Violação dos Direitos de Personalidade. Boa noite, Renata, boa noite, Caroline, boa noite a todas as pessoas que estão entrando. Eu vou dar mais um tempinho, vou aguardar as pessoas irem chegando para a gente começar a nossa conversa. Boa noite, Isabela, Adilson. Então, gente, hoje nós vamos tratar de... Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Hoje a gente vai tratar, gente, de um assunto muito importante, que é a alienação parental e a responsabilidade civil pela violação dos direitos de personalidade, que foi o tema, né, do livro que eu escrevi, cuja pesquisa ela me instigou bastante devido à minha vivência profissional na área. Só que antes da gente começar a falar da alienação parental, eu acho muito importante a gente fazer um apanhado da lei de alienação parental. Porque muitos que vão entrar para assistir essa live não são da área do direito. Muitas pessoas, elas não são, né, advogados, promotores, às vezes juízes, não são da nossa área. E aí seria muito importante eu falar, né, para as pessoas sobre os aspectos mais importantes da lei. Então a lei, gente, 12.318 é a lei que trouxe no ordenamento jurídico a previsão legal, legislação no tocante à alienação parental. Apesar de ser uma prática bem antiga, ela só foi... nós só tivemos aí no nosso ordenamento jurídico uma lei específica para combater a prática em 2010, tá? Então, boa noite, Leda, João Nicolas, a Sara, Ludmila, muito obrigada, tá? Pela presença aí de todos vocês, a Leda também, tá? Tô muito feliz de tê-los aqui comigo. A gente vai, enquanto eu falo da lei, o doutor Marcelo Milagres, que vai ser o meu convidado essa noite, ele vai entrar daqui a algum tempinho, tá? Ele ainda está trabalhando, então a gente vai começar falando da lei e depois, quando ele entrar, a gente vai começar a debater o livro, ok? Então, gente, a lei 12.318 ela é de 2010. Até então não tínhamos nenhuma regulamentação legal a respeito da alienação parental, tá? Essa lei ela é de suma importância para o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que ela é uma lei que ela tem o intuito de conscientizar, de educar e de aplicar também sanções cíveis e criminais, né, para aquelas pessoas que continuam praticando o ato de alienação parental. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma alienação parental, né? Então, o que a lei define como alienação parental? O artigo 2º da lei, gente, fala que considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer um dos familiares que tem aquela criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento de vínculo afetivo com este. Então, o artigo 2º fala que é uma interferência na formação psicológica. Em nenhum momento a lei 12.318 aborda o termo síndrome, tá? Aqui ela vai falar o que é o conceito da alienação parental, que é isso que eu acabei de falar para vocês.
E aí nós vamos ver mais à frente que a síndrome nada mais é do que o distúrbio que é ocasionado pelos atos de alienação parental. Ou seja, aqueles atos que são praticados, que o artigo 2º também exemplifica, que também é importante eu estar falando para vocês, quais são algumas formas exemplificativas de alienação parental, que a lei ela coloca, não é taxativa, ou seja, não são só essas práticas, e sim várias outras também que não estão descritas aqui, que constituem ato de alienação parental. Então, vocês me permitem que eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Primeira prática: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Terceiro, dificultar o contato da criança e do adolescente com o genitor alienado. Omitir deliberadamente a genitora informações pessoais relevantes sobre a criança e o adolescente, inclusive escolares, médicas ou mudanças de endereço. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, ou seja, descumprir algum tipo de guarda, né, ou compartilhada, ou visitações de guarda unilateral, né? Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para abster ou dificultar a convivência deles com a criança ou com o adolescente. Mudar o domicílio para o local distante sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor. Então, gente, a lei no artigo 2º, parágrafo único, ela exemplifica esses tipos de alienação, de atos de alienação parental. Entretanto, nós vamos ter outras formas de alienação também, que não estão descritas aqui, tá? Então, o que ocorre? A síndrome, ela é a junção dessa prática de atos de alienação parental que vão ocasionar consequências ali psíquicas naquela criança e no adolescente e também no genitor que está sendo alienado. Quais seriam essas consequências, né? Ansiedade, depressão, repúdio daquele genitor, daquele contato, baixa estima, queda no rendimento escolar, aquele sentimento assim de amor e ao mesmo tempo de ódio do genitor, tá? Então, a síndrome, ela nada mais é do que as consequências que são geradas e são transformadas aí no cérebro, né, na mente daquela criança e daquele adolescente, que vão ocasionar aí essa disfunção. Ou seja, a gente pode falar que a síndrome, ela já está ligada diretamente com um danozinho psíquico aí, tá? Na criança e no adolescente, ok? Para quem entrou agora, gente, eu estou iniciando a live, tá? Falando de aspectos da lei da alienação parental, uma vez que meu convidado, o Dr. Marcelo, ele tá em audiência ainda, ele teve um probleminha, e a gente vai aguardar o momento que ele vai conseguir entrar na live, tá? Enquanto isso, a gente já vai falando, né? Discorrendo sobre a lei, para quem não é da área já entender o que seria uma alienação parental. Então, eu falei para vocês o conceito, as formas de alienação e o que seria a síndrome, né? Que já é o efeito dessa alienação no comportamento, né? No desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente e também daquele genitor ou genitora alienada, ou seja, aquele dano ali psíquico já que está sendo ocasionado, tá? O artigo 3º da lei, gente, fala que nós temos a prática de ato de alienação parental, ela fere direito fundamental da criança e do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar,
constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental decorrentes da tutela e da guarda. Então, esse artigo 3º, ele está diretamente ligado, tá? Ao artigo 226 e 227 da Constituição da República e também aos artigos relacionados ao direito de convivência da criança e do adolescente do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, essa prática, ela fere esse direito da criança, ou seja, de estabelecer um vínculo saudável com aquele genitor ou com aquela genitora, tá? Muito importante a gente falar aqui, gente, eu falei isso também na live da semana passada, que o ato de alienação parental, ele não é praticado só por mães, não. O mais comum que a gente possa pensar é que a mãe pratique o ato de alienação parental contra o pai. Não, os pais também praticam muito o ato de alienação parental contra as genitoras, contra as mães. Então, nós temos aqui casos, né, que a gente atua, onde nós temos aí o alienador, tanto a figura feminina quanto a figura masculina, o pai, tá? Então, essa prerrogativa, ela pode ser de ambos os genitores, tá? Infelizmente. Então, gente, dando sequência, o juiz, quando a gente ingressa com uma ação de alienação parental, ele já pode, a gente levando até ele indícios dos atos de alienação, ou seja, através das provas pré-constituídas, ou de uma perícia, né, inicialmente já determinada por ele, né, psico e biopsicossocial no processo, ele já pode declarar os indícios de alienação parental e ele pode já aplicar as sanções do artigo 6º da lei. Esse artigo 6º da lei, ele é de suma importância, porque ele fala que, caracterizados os atos típicos de alienação parental, qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com o genitor em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e de ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso, já aplicar o ato de alienação parental. Então, o que ele pode fazer? Declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador. Ou seja, ele declara a alienação e adverte o alienador. E além de advertir o alienador, se houver relevância de aplicação de outras medidas, ele pode aplicar a ampliação do regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, ou seja, se este caso, a guarda não for compartilhada e o genitor alienado, ele não tem uma convivência tão ampla com essa criança, ele vai aumentar essa convivência. Se a guarda for compartilhada, mas o compartilhamento aí não está, talvez, equânime entre os genitores, ele também vai ampliar essa convivência aí com o genitor alienado, tá? E ele pode também estipular multa ao alienador. Então, como assim, doutora? Como é que o juiz pode aplicar uma multa? Eu tive um caso aqui no escritório que o meu cliente ele não residia na comarca, na cidade onde os filhos moravam com a genitora. E aí, quando ele vinha no final de semana, como ele não morava na mesma cidade, as visitas eram em finais de semana, de 15 em 15 dias, férias, feriados e as outras datas importantes comemorativas do ano. Quando ele chegava em Belo Horizonte, o que acontecia? Ele não conseguia pegar as crianças, porque a mãe sumia com os meninos. Então, nesse caso, quem praticava alienação era a mãe. E aí a gente conseguiu juntar ao processo provas dessa alienação, inclusive uma troca de e-mail da mãe com a advogada e com uma psicóloga que estava assim, em conluio com elas, tramando toda a questão da alienação, reforçando essa alienação contra o pai.
O que nós pedimos? Nós pedimos para cada descumprimento de visita, ou seja, cada visita que ele chegasse, que ele não encontrasse as crianças, a aplicação de uma multa de R$ 1.000 por dia. E cada telefonema que o cliente tentasse dar para os filhos nos dias pré-determinados, porque até o dia e o horário das ligações eram pré-determinadas nesse caso, o juiz determinou uma multa de R$ 500 por ligação não completada. A gente conseguiu comprovar tanto a alienação neste caso que o juiz mandou instaurar inquérito policial contra a genitora. Na época, a alienação parental ainda não era vista como crime, e aí o Tribunal de Justiça, ele reformou a decisão, essa decisão em tutela de urgência, no tocante ao segmento desse inquérito policial. Entretanto, o tribunal confirmou as outras medidas cíveis que o juiz de primeira instância, que é o juiz de primeiro grau, determinou. Então, foi assim uma vitória imensa, porque a partir daí a mãe não descumpriu mais. Ela não descumpriu, nós ficamos até o processo, até o final do processo, né, com ela cumprindo tudo direitinho. Então, assim, eu falo que essa lei de alienação parental, ela tem um caráter educativo também, porque se não educa de forma amorosa, né, se a pessoa ela não quer ser de forma ética uma boa mãe ou um bom pai, nós temos aí o Estado, né, que através das nossas medidas aí cíveis, a gente consegue impor, o Estado consegue impor uma conduta correta para esse genitor e para essa genitora que está descumprindo o seu papel como detentores de um poder familiar responsável. Por quê? O ato de alienação parental, gente, ele fere, né? Ele fere os direitos da personalidade, tanto da criança quanto do adolescente. Então, eu exemplifiquei para vocês aqui quais seriam essas sanções cíveis que o juiz pode determinar. E aí eu tenho uma outra notícia, que em 2017 nós tivemos uma lei, que é a Lei 11.340, aliás, Lei 13.000, Lei 13.000, ela é de 2017, só um minutinho, que eu vou pegar ela aqui, 13.431 de 2017, ela chegou para preencher uma lacuna existente na lei de alienação parental. Por quê? Porque ela tipificou a alienação parental como uma forma de violência psicológica. Então, o artigo 4º da lei, na linha B, fala que o ato de alienação parental, ele constitui violência psicológica. Então, gente, numa sentença aí, porventura, né, favorável mesmo de alienação parental, o genitor alienado, ele tem também uma possibilidade aí, além da responsabilidade civil, que é o tema do meu livro que eu vou entrar agora, ele tem também a possibilidade de responsabilizar essa genitora ou esse genitor criminalmente, com base nessa lei, tá? Então, gente, passado aí essas pinceladas aí na Lei Maria da Penha, a gente já vai entrar propriamente no tema do meu livro, tá? Então, qual foi o objetivo aí do estudo de uma responsabilidade civil pela violação dos direitos de personalidade? Porque só um momentinho, gente, que eu tô vendo aqui se o Dr. Marcelo Milagres entrou ainda, ele não entrou, tá? Ele teve um probleminha, um imprevisto. De qualquer forma, a gente vai dar prosseguimento à live, tá? E aí eu já vou começar apresentando o meu livro, então. Então, o que que ocorre? Com a minha experiência profissional, né, em demandas com alienação parental, eu senti uma certa resistência e uma certa indiferença do Poder Judiciário em relação a essas causas. Ou seja, o Poder Judiciário não estava levando com tanta importância alguns processos de alienação parental. Como se
determinadas condutas não fossem alienação parental e sim mera criação, e não é verdade. A gente só entra com uma ação de alienação parental quando a gente tem sérios indícios, né, da violação e sérios indícios da caracterização mesmo da alienação parental, com base na Lei 12.318. Então, o meu intuito foi trazer para a doutrina brasileira mais uma forma de combate à alienação parental, mais uma forma de sanção à alienação parental, que seria através da responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil, gente, é um instituto do direito civil, tá? Ele está regulamentado no Código Civil, nos artigos 186 e 187 do Código Civil, tá? Onde nós sabemos que aquela pessoa que comete qualquer abuso, né, de poder, qualquer abuso nos seus atos, causando uma violação ao direito de outra pessoa, né, ela extrapola os limites, né, a que cada um de nós temos que ter, causando uma lesão a uma outra pessoa, ela é passível de sofrer uma ação de responsabilidade civil, de uma indenização, que a gente pode falar que ela pode ser moral, quando ela afeta direitos extrapatrimoniais, ou seja, afeta a nossa moral, a nossa dignidade, os nossos direitos de personalidade na esfera psíquica, né? A nossa honra, a nossa ética profissional, qualquer esfera da nossa moral, a gente pode ingressar aí com um pedido de dano moral. Quando é patrimonial, a gente pede o dano material, né? Então, antes de eu entrar propriamente no contexto do livro, a Guta está perguntando: e são causas de extrema importância, considerando o sério dano negativo que pode causar para o resto da vida das vítimas? Sim, Guta, eu vou falar mais à frente, que eu trabalho, né, um tópico do primeiro capítulo do meu livro é sobre a proteção da integridade psíquica, à luz dos direitos de personalidade. Justamente porque eu vou trabalhar o direito da integridade psíquica da gente, né? Gente, o doutor Marcelo Milagres, ele acabou de entrar, tá? Eu vou solicitar aqui a live. E aí a gente vai começar o debate com ele em relação ao livro, tá? E aí, doutor Marcelo, que correria. Olá, tudo bem, doutora Laura? Desculpe aí, hoje um dia um pouco confuso aqui. Boa noite, viu? Boa Deu noite. tudo certo, né? Tudo certo, cheguei aqui na correria. Doutor Marcelo, antes da sua entrada, eu fiz uma breve explanação da Lei 12.318, que é a Lei de Alienação Parental, uma vez que é uma lei extremamente importante, até para as pessoas que estão assistindo saberem o que é um ato de alienação, né? Quais são as condutas, quais seriam as sanções cíveis e criminais. E agora a gente iria começar mesmo a questão da responsabilidade civil, que é o tema do meu livro, né? Antes de eu começar, eu gostaria de apresentar o doutor Marcelo Milagres, acho que muitos já conhecem, né? Mas o doutor Marcelo, ele é promotor de justiça aqui em Minas Gerais, ele é professor da Faculdade de Direito da UFMG e ele é pós-doutor pela Universidade de Verona. Ou seja, é uma sumidade no direito civil. Para mim é uma grande honra estar com um grande civilista, né, na live de lançamento, né, do meu livro. Por quê? Porque o senhor é um grande conhecedor, né, do Instituto da Responsabilidade Civil, né? E aí eu estava começando a abordar aí os aspectos do que me levou a pesquisar sobre a responsabilidade civil, né, doutor Marcelo? Então, além das sanções cíveis, né, e criminais, que o artigo 6º da Lei 12.318 disponibiliza para o julgador, eu trago a responsabilidade civil como sendo mais uma forma, né, de punição, entre aspas, aí, para quem comete alienação parental. Eu gostaria de deixar claro que
O assunto ainda está sendo construído na doutrina brasileira, temos muito pouco ainda na doutrina brasileira no tocante à alienação parental, justamente por tratar de questões ligadas mais à dignidade da pessoa humana, né, no aspecto mais existencial das pessoas, né, do indivíduo. Entretanto, a responsabilidade civil nas relações familiares, ela já está bem difundida, né, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, uma vez que a família, ela é o núcleo formador aí do indivíduo, né, onde a pessoa ela desenvolve aí seus afetos e é onde ela desenvolve seus direitos da personalidade. Sabemos que nem todas as famílias são perfeitas, elas não são, talvez, elas não cumprem, talvez, na integralidade o seu papel, mas a função dela é a construção aí da personalidade, né, doutor Marcelo? Sim, sim. Eu quero aqui de início parabenizar a doutora Laura. Eu tenho aqui o meu exemplar, meu exemplar é autografado, então ele é infungível, né? Eu tive o privilégio de fazer 2 leituras do trabalho da doutora Laura, né? Para a banca, evidentemente, na defesa da sua dissertação de mestrado e obtendo aí a nota máxima, né? E na segunda oportunidade, né, os originais do livro, né, que resultaram aqui no livro tão bem publicado pela editora Lumen-Ores. E como a Laura muito bem colocou, ela é especialista, né, nas questões familiares, nessa questão da alienação parental. Qual que é o grande ponto, não diria de novidade, mas é o grande ponto de discussão que é importante, inclusive, aí, para uma pós-graduação, para um aprofundamento, e até disse para a Laura, na oportunidade em que ela defendeu sua dissertação de mestrado, que nós temos aí uma semente de uma tese de doutorado, né? Essa questão, exatamente, Laura, da responsabilidade civil nas relações familiares, né? Porque, vejam, a responsabilidade civil ela sempre foi tratada de forma muito tradicional, uma perspectiva de dano a uma coisa, né? Num segundo momento, evidentemente, aí até com o professor Wilson Melo e Silva, nós temos essa perspectiva do dano extrapatrimonial. E aí eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, né? Você muito bem colocou, e eu perdi esse início, que nós estamos tratando aqui de bens da personalidade, né? Bens que são lícitos à natureza humana, né? A integridade física, a integridade psíquica, né? Essa tranquilidade, essa serenidade. E aí a primeira pergunta que eu te coloco, né, esse abalo ao ser, né, pela alienação parental. E normalmente um ser em desenvolvimento, né? Não necessariamente, mas normalmente um ser em desenvolvimento. Vejo grandes colegas aí aparecendo, os promotores de justiça, alunos, né? Muito obrigado aí pela audiência. Então, esse dano a esses bens existenciais, né? Claro que nós podemos falar de uma consequência extrapatrimonial, que a jurisprudência chama de dano moral. Mas também, Laura, a gente poderia também falar de uma acumulação de um dano material, não é verdade? Porque eu fico pensando, né? E os italianos ainda não falam mais, aí eu queria te ouvir, né? Um dano existencial. Não sei se você se lembra que na banca, depois eu quero tratar de uma outra questão da responsabilidade civil, né? Eu chamei a atenção desse dano existencial, né? Então, eu queria que você nos contasse o seguinte, que essa ofensa ao bem da personalidade, a consequência, em regra, é extrapatrimonial. Mas eu posso ter uma consequência também material, não posso? Sim. Eu queria te ouvir nesse aspecto. Para mim foi uma honra, doutor Marcelo, o senhor ter participado da minha banca, porque eu vi que o senhor leu o meu trabalho inteiro e pelo número de perguntas que eu respondi, eu fiquei muito lisonjeada, que eu fui sabatinada, né? Isso me causou uma grande honra, porque não tem nada melhor para quem está sendo ali entrevistado, saber que a pessoa leu o que você escreveu. Então, isso eu gostaria de te agradecer. Bom, eu proponho uma responsabilidade extrapatrimonial, ou seja, moral, pela violação da integridade psíquica que vai acarretar a essa pessoa, no momento que ela está sendo alienada, talvez um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Ela tá havendo ali uma turbação no desenvolvimento da personalidade da criança, do adolescente, e mais ainda do genitor também, né? E da genitora que está sendo alienada. Então, o dano moral, ele entra justamente aí, doutor Marcelo,
na violação da proteção da integridade psíquica. Ou seja, vai ocorrer um dano psíquico, tanto para a criança e para o adolescente, quanto para o genitor. O dano material, e aí como que o legislador como que o julgador, ele vai transferir, como é que ele vai calcular esse dano existencial em pecúnia? Ou seja, como é que vai ser feita essa conta? Eu costumo levar aos meus processos todos os tratamentos psiquiátricos, psicológicos, todos os gastos que essa pessoa teve para passar ali anos de alienação parental e conseguir enfrentar um processo judicial de alienação parental. Então, uma base aí seria dano material, o que foi gasto, né, com psicólogos, com psiquiatras, com medicamentos utilizados, e dano moral é o grau daquela violação, de como que aquela pessoa, dependendo do grau, ela vai levar um tempo ainda para ela ressignificar aqueles danos, né? Algumas pessoas conseguem se ressignificar. Temos pessoas na família, temos pessoas amigas conhecidas que passaram pela alienação parental e conseguiram sim ultrapassar e terem vidas assim ditas como conseguiram estabelecer vínculos, famílias, né? Relações afetivas, mas muitas pessoas não têm essa capacidade de acordo com esse grau. Então, a primeira resposta seria essa. O dano material seria com todos os gastos que foram feitos, né, no tratamento durante o processo de alienação parental, utilização de medicamentos. E o dano moral, eu sugiro que nem seja tão alto também não, doutor Marcelo, porque, na verdade, o intuito da indenização ela é frear o ato de alienação parental e não um enriquecimento ilícito, entendeu? Esse é um ponto interessante. Quero cumprimentar também o aluno aí da PUC, um grande amigo, Bruno Potério, acabou de entrar. Olha só, vamos falar até um pouquinho agora para os nossos acadêmicos, tem 2 mestrandos aqui. Você tocou num ponto importantíssimo. O valor da indenização, claro que não pode ser fonte de ganho, né? A indenização ela tem uma função clássica de reparar. Muitas das vezes não se pode reparar, nós vamos compensar. Aí eu te pergunto, na sua perspectiva, até para os alunos ouvirem, porque hoje se fala muito do punitivo damage, dependendo da intensidade, né, dessa alienação, e nós temos até a alienação silenciosa, que você trata no seu livro, que eu acho maravilhoso, né, na página 172. Você defenderia uma possibilidade de uma indenização tendo essa função punitiva, uma função sancionatória? Né? Porque o grande ponto é exatamente quanto de indenização. Eu queria te ouvir nesse aspecto. E eu acho que é a curiosidade de muitos aqui. Sim. O primeiro problema que a gente enfrenta, doutor Marcelo, nas ações de alienação parental, são os juízes aceitarem decidir na ação de alienação parental a responsabilidade civil. Muitos se furtam desse dever, alegando que seria uma ação autônoma na vara civil. Eu recorro, obviamente, de todas, né? Temos algumas decisões favoráveis, outras não, que a gente tem que aguardar o julgamento da ação, uma sentença num processo de alienação, para se ingressar com uma ação de danos morais, né, na esfera civil, né? Mesmo já tendo todo esse movimento aí da responsabilidade civil, né, na seara familiar, né? Então, eu acho possível, sim, uma indenização punitiva, porque o nosso intuito é frear o ato de alienação parental, né? Sim. Então, além das sanções que nós dispomos, né, que nós temos aí a nosso favor no artigo 6º da lei, seria um aliado a mais, né, um instrumento a mais, né? De início, a gente pede, na verdade, o dano moral e o dano material, né? Mais ligado à responsabilização civil nas relações familiares, tá? Sim, sim. E aí, enquanto não tivemos ainda nenhum enfrentamento no tocante de ser algo declaradamente aí uma indenização punitiva. Sim. Nós ainda estamos engatinhando nessa questão da responsabilidade civil por ato de alienação parental.
Por isso tá? que o seu livro é uma semente preciosa de uma tese, né? Os alunos estão nos acompanhando, vendo aqui vários colegas também, vejo aqui alguns juízes acompanhando conosco aqui, que, inclusive você trata o seguinte, da perda da chance decorrente de traumas ou dano psíquico, né? Decorrente da alienação parental. E aí eu te pergunto, Laura, pergunta difícil, a gente nem combinou, hein, pessoal? Cheguei aqui na correria, eu estava fazendo até quase que uma banca aqui. Laura, e o nexo de causalidade, Laura? Esse é o problema. Como é que eu vou Esse é fazer o a prova? problema. Eu tô sofrendo de uma patologia XYZ, um transtorno Aí, W. doutor Marcelo, nós vamos pedir a gente vai pedir uma perícia psiquiátrica, entendeu? Porque nós temos, é claro, o senhor falou aí que existem alienações silenciosas, ou seja, nem toda vez que a gente recorre ao judiciário, a gente já consegue de início levar documentos, né, contundentes do direito aí de quem está sofrendo alienação parental. Entretanto, além da perícia psicológica e biopsicossocial, nós podemos também solicitar uma perícia psiquiátrica, né? Sim. Então, poderíamos, com base aí num laudo pericial, psiquiátrico, judicial, aí acho que a gente já pode avançar aí, né? Que é o meu objetivo nessas ações de alienação parental. Então, doutor Marcelo, eu gostaria de salientar que eu encaro a responsabilidade civil com muita seriedade, porque nós não podemos, né, banalizar um instituto tão importante, né, que é o Instituto da Responsabilidade Civil. Entretanto, a alienação parental também, ela não pode ser banalizada, como a gente percebe é, é, em alguns processos aí que a gente atua, sabe? O judiciário, ele não encara com tanta seriedade o ato de alienação parental, né? Então, acaba que a prova, o ônus da prova é, obviamente, que é todo do autor, né? Então, assim, quando nós temos aí a chance, né, de juntar atas notariais, de juntar áudios, né, daquele menor, daquele adolescente, de trocas de mensagem entre os genitores, e tudo isso também é importante falar, que decorre, geralmente, da dissolução ou da dissolução do vínculo afetivo, né? Ou seja, os atos de alienação parental, eles sempre surgem quando o casal, ele deixa de existir, né? Só que eles não encaram o dever deles de genitores em levar a criação daqueles filhos ali em conjunto de forma adequada, né? Então, começa a prática de alienação parental. Entretanto, temos também muitos casos de alienação parental, doutor Marcelo, entre casais que ainda estão juntos, infelizmente. E não Tá? necessariamente os alienadores são os pais, né? Nós sempre podemos ter Não esse é um ponto necessariamente. importante, né? Um Que ponto nós até discutimos importante. na sua banca. Eu posso ter até um terceiro, né? Sim, No âmbito sim, daquela sim. relação que eu chamo do terceiro ofensor. E Do terceiro ofensor. eu acho que a questão não é nem de uma responsabilidade do judiciário, porque a questão é tão nova e complexa, porque o tema Sim, é transdisciplinar. Né? Porque quando sim, você fala assim, eu preciso de um laudo psicológico, psiquiátrico, eu preciso de uma equipe de saúde. Né? sim. E nas É uma equipe faculdades, disciplinar. multidisciplinar, né? Né? Exatamente, exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse terceiro nessa relação conjugal. Esse terceiro pode ser avós ou qualquer familiar que tenha a guarda, ou guarda mesmo judicial, ou tenha ali no seu convívio alguma criança ou adolescente. Também, doutor Marcelo, é muito cometido por novos companheiros, as novas famílias, ou seja, quando ocorre o divórcio ou a dissolução de uma união estável, é, né, isso é uma coisa inevitável, né? As pessoas, elas vão se relacionar novamente, então elas vão se casar novamente, elas vão viver com uma outra pessoa. Então nós também a gente percebe que tem muita influência de quem está convivendo ali com aquele pai, com aquela mãe. Eu tive casos que era a atual esposa do pai que estava influenciando. Eu tive casos de avós
Eu Esse estou é o com um ponto. caso, Vamos parar estou nesse com um ponto aqui. caso que quem comete alienação é a avó. Então, a avó induz a mãe a praticar alienação com o filho contra o pai. Esse é um ponto. Entendeu? A nossa audiência até cresceu agora, porque nós estamos chegando no ponto que o pessoal quer ouvir. Olha só, Laura, a Betina até perguntou, a Betina faz uma pergunta assim, doutora Laura, e aquele avô, aquela avó, o tio, a tia que fica criando empecilhos para a criança visitar o outro avô, outra avó, entendeu? Alienação Alienação parental, parental. Então, alienação assim, parental, Betina. e- Betina, que honra ter você na nossa live. Muito obrigada, viu? Alienação parental, Betina, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela confere a toda criança e a todo adolescente o direito de conviver com a família de ambos os genitores de forma ampla, né, e saudável. Sabemos que todas as famílias têm os problemas, né, que infelizmente nenhuma família é perfeita, né, vão ter aí os percalços, mas a gente tem que estimular esse contato. Então, tem uma avó e um avô sendo alienado, tem que entrar com a ação sim, de alienação parental. tá. Mas aí na sua experiência profissional, que aí agora eu falo aqui da visão acadêmica, né? Porque eu não atuo nessa questão. Tem funcionado a convivência? Tem funcionado a propositura dessas pretensões? A judicialização? Tem funcionado, porque a partir do momento que você entra com uma ação de alienação parental, você tem aí no artigo 6º uma gama de sanções aí que você pode pedir. Inclusive as astrentes, que são multas, né, por descumprimento aí do contato, né, da comunicação. Então, ela tem um intuito, ela freia os atos de alienação parental. E quando ela não freia, o juiz ele tem medidas mais sérias, ou seja, ele, se for uma guarda compartilhada, ele muda a guarda para unilateral em favor daquele genitor que está sendo alienado. E quando a guarda ela é unilateral, ele passa a guarda para outro genitor. Quando ela é compartilhada, ele muda a guarda para unilateral. Pode ocorrer até a perda do poder familiar, se essa pessoa não parar com os atos de alienação parental, tá? Então, pode ocorrer até a perda do poder familiar. É claro que o doutor Marcelo agora travou um pouquinho a internet dele, gente, mas vamos aguardar ele voltar. É claro que até a gente conseguir ter uma perícia, né, biopsicossocial, até a gente conseguir reunir mais provas, o juiz, nós já temos aí uma gama de possibilidades. Inclusive, eu já peço em sede de tutela de urgência a aplicação da responsabilidade civil. É óbvio que até agora todas estão sendo em sede de tutela negadas, uma vez que o juiz ele só vai dar uma indenização, né, por dano moral material, né, no final de um processo, depois de toda uma instrução. Mas, querendo ou não, já é uma forma de coibir, não é, doutor Marcelo? Claro, aquele alienador. Claro. Né? No seu livro, você até trata dessa questão, né? Porque a responsabilidade civil tem várias funções. A gente só vê a função reparatória, compensatória e talvez a punitiva. Mas essa função preventiva, ela é fundamental. Né? Várias pessoas, não é verdade? Várias pessoas que nos acompanham aqui, nós sabemos, você bem colocou. Família é feita de contexto, é feita de circunstâncias, é feita de amor, mas também é feita de problemas. E muitas das vezes o diálogo, né, ele só vai surgir na mesa quando você tem uma petição ali em cima da mesa, infelizmente, né? Aí eu queria, na hora que o tempo já vai... E aí tem que vir o Poder Judiciário para ensinar a pessoa a ser pai e ser mãe, né? Quer dizer, impor ali os limites éticos ali de uma paternidade responsável, né? Sim. Uma outra pergunta, doutor Marcelo, que as pessoas sempre me fazem, é se essas crianças e esses adolescentes, quando ficam maiores, se eles ingressam contra esses genitores, né? Bom, até o momento eu não tive nenhum caso de filho ingressar contra o genitor ou contra a genitora que alienou, né? Até porque o filho tem aquele sentimento ali de que minha mãe ou meu pai me alienou de forma... não foi premeditadamente, né? Foi assim... trouxe até mim os problemas vivenciados ali daquela separação, então não foi intencional. Então, até o momento, eu não atuei ainda em nenhuma demanda que o filho ficando maior, né, ou seja, após a maioridade civil, ele ingressar com uma ação contra o genitor que alienou.
Mas todos os meus processos são de genitores ou genitoras alienadas, né? Que estão Entendi. sendo alienadas, tá? Mas Mas eu, é possível sim, porque a alienação ela está sendo cometida principalmente na criança e no adolescente que está em formação. Eu peguei um caso aqui, doutor Marcelo, tão sério, que a criança tentou suicídio. A criança, quem praticava alienação era o pai, e o pai não tinha guarda, ou seja, o pai, quando estava com a criança nas visitas, ele cometia. E a alienação começou com 4 anos. nossa, Esse caso chegou para mim, o adolescente já era um pré-adolescente, ele já tinha 12 anos. Então ele já estava, assim, o dano psíquico já estava num grau elevadíssimo. Então, assim, ele agredia a minha cliente. Então, ele tinha um misto de amor e ódio pela mãe, sabe? Então, assim, vai ser muito tempo de terapia, de psicólogo e psiquiatra, medicação junto, para que ele consiga ser um adulto equilibrado, que consiga fazer as suas escolhas de forma saudável, mas aí sabe? eu te pergunto, olha só, um dano psíquico de tamanha monta, de tamanha consequência, né, que ele chega quase ao extremo aí a tentar contra a própria vida, né? É até o que os Sim, italianos chamam de dano existencial, né? Porque a pessoa muda o sim. seu comportamento, muda toda a sua linha, chegando às vezes até a perder a própria vida. Aí caminhando aqui para o final, Laura, eu tenho uma curiosidade que você até trata na página 200, né? Que é maravilhoso, pessoal. Porque abandono afetivo não se confunde com alienação parental. Mas o abandono afetivo ele pode ser uma forma de alienação parental, né, Laura? E eu queria te perguntar o seguinte: Sim. o O dever de abandono cuidar. afetivo ele pode ser cometido todos nós a qualquer momento. A Sim, isso que partir eu do queria. momento que você se negligencia como pai ou como mãe, hoje em dia está sendo muito falado do abandono digital, né, doutor Marcelo? Que é Isso, também uma isso. forma de negligência. Você deixar ali seu filho horas e horas, eles já estão tendo aula online, e abandonar ali final de semana, porque é mais cômodo, né? Sim, Então, sim. o abandono afetivo, sim, ele é uma forma, assim, de violação, tá? De Aí, aí, autoridade. aí, aí eu te pergunto, porque muito se discutiu que, assim, que não haveria uma obrigação de amar, haveria um dever objetivo de cuidado, né? É uma curiosidade de várias pessoas. Inclusive tem pais e mães aqui acompanhando, não necessariamente advogados e advogadas, né? Então eu Uhum, queria te ouvir como profissional do direito, como mãe, né? Essa questão, uhum, a visão do direito na sua perspectiva em relação ao afeto. O uhum. afeto é um dever? O afeto está no conteúdo obrigacional ou nós vamos falar de cuidado? Não, o afeto, a meu ver, ele está no cuidado, porque a gente obriga um pai ou uma mãe a pagar a pensão alimentícia quando ele está descumprindo. Agora, a gente não obriga, doutor Marcelo, ninguém a amar um filho, sabe? Isso eu ouvi numa audiência do doutor Portanova, eu não esqueço, isso há uns 15 anos atrás, antes do doutor Portanova virar desembargador, aposentar, ele falou assim, olha, doutora, eu posso aqui, ó, eu posso até prender o pai, porque ele não está pagando pensão, mas eu não posso obrigar o pai a dar amor para o filho, sabe? Uhum. Porque o ato de amor é um ato, assim, de extremo de sensibilidade da pessoa. O fato do filho estar na presença do pai e da mãe, cumprindo ali uma visitação, às vezes, que é determinada, não quer dizer que ele está recebendo amor, né? E nós já tivemos decisões aí no tocante à falta de afeto, até que o doutor Rodrigo da Cunha, né, foi o precursor dessa tese, né, da indenização por falta de afeto. A falta de afeto ela pode ser indenizada quando ocorre uma diferenciação aí na criação dos filhos, que ocorre um prejuízo para algum deles, né? No caso clássico dele, a filha indenizada, ela não teve as mesmas condições de escolaridade, ela não teve a mesma oportunidade de vida que os outros filhos tiveram. Aí você consegue colocar em pecúnia o afeto, né? Agora, no âmbito existencial, eu falo que, a meu ver, é uma pena esse pai ou essa mãe não aproveitar uma oportunidade, uma dádiva de Deus, que é gerar um filho e ter um filho, né? E dar para ele o que é mais importante, que estão as suas bases principiológicas, o seu amor, o seu limite, porque a gente também tem que dar limite, né?
a gente tem que criar pessoas aí para receber nãos que a vida vai dar, que é o que a gente também está vendo muito nesse momento, a falta de limite aí, né? Então, eu considero como falta de cuidado mesmo, de dever, é um dever, né? Sim, sim. Encaro dessa forma, dessa É, forma. até a Renata colocou aqui, postou que é uma triste realidade, né? Quer dizer, o ideal, né, que haja afeto, que haja Sim, responsabilidade, sim. né, que haja compromisso. E aí, na sua conclusão, tem uma parte maravilhosa, que o livro, não é porque eu estava lá, porque eu apertei a doutora Laura, fiz perguntas Gente, mas difíceis. eu me senti É, lisonjeada quando eu estou Marcela na é. banca. Ele Olha, leu meu livro, ele leu meu trabalho. olha só a frase que você colocou, Laura, que é maravilhosa para mim. O ato de alienação parental constitui um abuso do exercício do poder familiar. Né? Então, Sim, eu queria que você falasse desse poder familiar, né? Desse poder-dever, né? Porque às vezes as pessoas só veem o poder como potesta, né? A autoridade do pai. Não é isso, né? Não é sim. subjugar o filho, né? Sim, Então, não, não. eu Nós queria te temos o ouvir. poder. Tá, o poder familiar, ele é inerente, né, a todo pai, a toda mãe, no dever de criação do seu filho, né? De forma equilibrada, né? Passando aí todas as dando aí o norte, né? Ou seja, você auxiliando aí o desenvolvimento da personalidade da sua criança, dando limite, ensinando a ser uma pessoa ética, uma pessoa que tem respeito aos outros, desenvolver aquela personalidade de forma adequada. E também a gente pode falar que a falta o abuso do poder familiar seria extrapolar esses limites, ou seja, você ser extremamente autoritário, você às vezes até negligenciar, corrigir o seu filho. Nós temos até a lei, né, a Lei Bernardo, que é uma lei também que vem frear essa autoridade parental, né, em prol aí da criança e do adolescente, do cometimento aí de um abuso, né? É a Lei Bernardo, que é a famosa lei da palmada. Então, assim, nós temos deveres enquanto pais e direitos, da mesma forma que as nossas crianças, elas têm direitos e deveres. E eu acho muito importante quem tem a possibilidade de ensinar ao seu filho, desde pequenininha, a Constituição, quais são os direitos dele, quais são as leis que podem ser beneficiadas, sabe? Na minha casa é assim, doutor Marcelo, a Carolina e o Gabriel, desde pequenininho, eles aprenderam a Lei Bernardo. Carolina aprendeu a Lei Maria da Penha, novinha, justamente para ela crescer com essa concepção aí de que ela pode desenvolver os seus direitos de personalidade respeitando o desenvolvimento do direito do outro, né? Que a gente chama de tutela negativa, ou seja, você respeita a forma que a pessoa se porta, né? Que ela exerce os seus direitos de personalidade, E aí né? tem Quando até uma você não pergunta, doutor respeita, Laura. Tem até uma pode falar. pergunta a respeito agora da Lei Bernardo. Salvo engano, pessoal, não sei aqui, mas acho que é a Lei 13.010, que alterou o Estado da Criança e Adolescente, né? É uma lei de 2014. A pessoa está perguntando aqui, doutora Laura, mas uma correção, né? Qual que é o limite, né? Como é que... Outro dia meu menino estava fazendo a prova, a professora estava dizendo, ó, antigamente tinha a palmatória, na época que a minha mãe era Aham, professora, né? Hoje não aham. pode mais a palmatória. Aí meu filho Bernardo ele colocou assim na prova. Hoje não tem palmatória, hoje tem a diretora. Eu ri demais. Falei, por que é diretora? Para conversar, papai. Então, a pessoa perguntou, né? Qual que é o limite, Laura, né? Desses métodos corretivos, né? Eu acho que o limite é você não extrapolar e não violar a integridade física do seu filho. É claro que dá uma palmadinha, a gente sabe que, doutor Marcelo, a violência, né, física, né, que inclui uma palmadinha, que inclui um puxão de orelha, um beliscão, não é um método mais adequado. Mas eu levei muita chinelada, eu creio que o senhor também deve ter levado a correção devida aí da sua mãe, e nos tornamos adultos normais, né? Com ela. Eu era comportado, doutora Laura. Eu era muito Era. comportado. O ideal não ter que utilizar nenhuma forma de violência, né? O ideal, né? Sim, É sim. a gente sempre tentar conversar. Agora, a gente lida com casos em que as crianças são complicadas, né? Às vezes por hiperatividade, algum outro comprometimento, né?
a criança ela não respeita a autoridade do pai, né? Então, eu acho que esse pai tem que achar um limite, ele não pode violar de tal maneira a integridade física daquele filho que ele possa responder em um processo criminal, né? Possa ter um vizinho aí denunciando, né? É. Então, Nós temos que ter cuidado, né? O pessoal fazendo essas perguntas, castigos físicos, né? Tratamento cruel, sim, degradante, né? Não é, isso aí é uma conduta vedada, né? Nós temos, inclusive, tipificado sim. finalmente, né? Doutor Adilson Nascimento, nosso procurador especialista, a figura dos maus tratos, né? Maus tratos, Né? isso. Então, assim, se a senhora me permite, no finalzinho, eu vou utilizar aqui uma figura de linguagem. Tem um italiano, ele Tá. chama Arturo Gemolo. Ele fala o seguinte: o direito de família tem que ser como uma ilha, não porque seja isolado, mas que o mar do direito, ele não pode invadir. O mar só vai tangenciar. Porque se o mar invade a ilha, acabou. Agora, um pedaço de terra sem a água não é a ilha. Então, a questão do limite, né? Quer dizer, o direito de família, ele é construído culturalmente, pelas experiências, Culturalmente. né? Aí o Estado, o juiz, o Estado, o Ministério Público, né? O Estado, ele vai tangenciar, ele vai trazer diretrizes. Porque a minha maior preocupação, doutora Laura, é quando a gente viola a intimidade, a privacidade e a liberdade, né? Sim, Eu queria, sim. nesse final, eu acho que a senhora deve ter começado a Laura a live pontualmente, eu que me equivoquei, Não, é, imagina, só é entrou na hora certa. dessa questão desse limite. Como é que fica o mar do direito frente à ilha da privacidade, da intimidade, dos núcleos familiares? Porque eu não posso dizer como é que a doutora Laura e o doutor Adilson vão criar a Bom, isso Carolina e o é, Gabriel. inclusive, isso está na Constituição de 88, né, Tom Marcelo? O Estado, ele não pode. Cada vez mais a gente defende o Estado longe, né? Assim, não, ele não invadir a seara familiar, né? Ele não tem que ditar as regras. A partir do momento que há um descumprimento, ou seja, há uma violação, é aí que está aí que está o cerne do meu trabalho. O intuito, não estou defendendo aqui que caiba ao Estado determinar ao cidadão como que ele deve conduzir a sua vida, não é isso. Mas a partir do momento que ele extrapola o seu dever, ou seja, ele extrapola o seu poder familiar e ele causa aí um dano à integridade psíquica, aí sim o Estado entra para colocar o limite e ensinar como é que ele deve se comportar. Então, eu acho, inclusive, eu achei super interessante essa frase que o senhor falou, né, desse italiano, porque você coloca isso, inclusive, no prefácio do meu livro, né? Você fala que não tem como o direito de família como uma ilha, né? A gente não pode invadir. Mas a partir do momento que existe uma ameaça, então a gente recorre ao Estado, e o Estado ele vai pôr as regras. Então, eu acho que para finalizar a live, o recado que eu tenho é esse. Eu não estou aqui defendendo uma responsabilidade civil a todo e qualquer custo para qualquer situação, não. E sim, casos extremos de violação à integridade psíquica devidamente comprovada, a gente demonstrando em todo o ato ilícito o nexo de causalidade, óbvio que a gente tem que demonstrar, né? E aí, uma vez demonstrada essa violação, aí sim, o Estado ele tem que intervir e ele tem que colocar o limite para essa pessoa, que no caso seria o alienante. Né? Então, Excelente. eu espero, doutor Marcelo, eu vou finalizar e depois eu gostaria também que o senhor deixasse a sua mensagem. Eu estou, como o senhor falou, é uma sementinha que eu plantei, né? Temos ainda muita resistência no Poder Judiciário, mas eu espero que as mentes elas se abram, porque a alienação parental é muito triste, e ela acontece muito, com muita frequência. Então, meu intuito é sensibilizar e que cada um de nós possa contribuir de alguma forma, se a gente presencia ou se a gente percebe que tem alguém sofrendo alienação parental, que a gente possa, sim, exercer o nosso papel de forma educativa, explicando, né? O intuito da responsabilização civil seria educativa também, tá? E não só punitiva. E eu espero, a gente tem 1 minuto, eu gostaria que o senhor fechasse a nossa live. Ué, responsabilidade enorme. Primeiro, quero agradecer muito a Laura, né? O privilégio de participar da banca, depois fazer o prefácio, né? Junto com o Nelson Zevaldi.
recomendo muito o trabalho, é inovador, novidade. Isso que a Laura colocou, né? A professora Laura colocou. Responsabilidade civil não é só punitiva, não é só reparatória, mas também um caráter preventivo. E o seu trabalho, ele traz essa novidade que possibilita exatamente a reflexão. Não é só para o jurista, é para o pai e para a mãe, né? Então eu recomendo, assim, é uma leitura fundamental, porque muitas das vezes a gente tem uma alienação silenciosa, pessoal, né? Silenciosa. E isso me incomoda muito, né? O livro está com desconto, tá? Está com desconto de 50% para quem quiser adquirir agora, através do link aí, disponível na plataforma da Conceito, tá? Então, quem quiser adquirir o livro, até às 21 horas, ele está com 50% de desconto, tá? Doutor Marcelo, a honra é enorme, muito obrigada pela sua presença, viu? Tá? Um grande abraço aí para você, para a Betina, para sua família, tudo de bom aí para vocês, tá? Um beijo grande, Laura. Muito obrigado, viu? Um abração. Tchau, gente. Tchau, Muito tchau. obrigada a todos aí que estiveram conosco.